bem? Bom, como diz aí embaixo, né? Então, eu li Stephen King. A pergunta é, qual livro eu li? Então, aqui está, esse aqui é sobre a Redoma. Foi o primeiro livro que eu li dele, não me envergonho de dizer isso. Ele é um pouquinho extenso, mas é uma das coisas que eu mais amo nesse livro. Por quê? Aí vocês vão se perguntar, mas qual é a pessoa que gosta de ler um livro dessa grossura? Sim, eu gosto muito de ler livro dessa grossura. Gosto do peso, gosto do conteúdo, porque são histórias muito bem desenvolvidas, porque tu tem mais tempo pra desenvolver essa história. Então é uma coisa que me agrada muito. Então, vamos começar com a resenha. Eu não vou ficar segurando esse livro, tá, gente? Porque ele é muito pesado. Então, vocês já viram, enfim. Vamos pra resenha. A história conta sobre uma cidadezinha chamada Chester's Mill, que fica no Maine, nos Estados Unidos. É uma cidade pequena, um pouco caipira, assim, tem poucos habitantes. E inicia já no primeiro capítulo caindo a redoma, que é uma redoma transparente, que ninguém consegue enxergar. Ela cai em torno dessa cidade, pegando todo o perímetro dela e impedindo que entre pouco ar e entre pouca água, impedindo que qualquer pessoa saia ou entre. E no início do livro, o Barbie, que é um dos personagens principais da história, ele é um ex-militar, ele está simplesmente saindo da cidade. Eu não vou contar o porquê, porque vai perder a graça. Mas ele não fica muito tempo numa cidade em outra, ele fica mudando o tempo todo. E antes de se mudar a Chester's Mill, ele era o chapeiro do restaurante, então ele cuidava do café da manhã de muita gente. E aí ele vê essa redoma cair, e até o momento que corta uma marmota que estava passando bem bela por lá, e ela é cortada ao meio. Eu recomendo que não leiam esse livro enquanto estão almoçando, ou enfim, fazendo alguma refeição, porque essa cena aconteceu quando eu tava almoçando e não foi nem um pouco legal, então eu recomendo que, por favor, não façam isso, porque eu não sabia como Stephen King escreve. Foi uma coisa que não foi nem um pouco legal pra minha digestão. Mas voltando, então a cidade começa a se perguntar quando é que essa redoma vai sair, se um dia ela vai sair, porque ela acabou aparecendo em todos os cantos da cidade, não tem como sair por cima, no caso, na parte aérea, porque a redoma é muito alta, e nem pelo subsolo, porque ela fecha como se fosse um círculo. É impossível de qualquer pessoa sair ou entrar. Então começa a se desenvolver a história em cima disso, porque a história não foca na redoma em si, né? O que ela tá fazendo lá, enfim. Ela foca nas pessoas dentro da cidade. Tu conhece muitos caráteres, muitas pessoas diferentes, é muito extenso, são muitos personagens. E é uma coisa que eu gostei muito. O livro, ele é escrito na terceira pessoa, então tu consegue ver todos os olhares de todos os personagens para o que tá acontecendo. É uma história que é bem direta, ela não mede palavras pra te explicar o que tá acontecendo. Uma coisa que eu gostei muito da narrativa de Stephen King. E também é uma história muito rica, em todos os sentidos. Então é um livro que eu recomendo muito mesmo, assim. É um livro que tu ama tantos personagens, que são personagens que eu nunca vou esquecer, que é o Bar, a Julia, o Joe Espantalho. Então são personagens que conquistaram, assim, ganharam meu coração, e personagens que eu odeio com todas as minhas forças. Que foi um personagem que eu descontei praticamente toda a minha raiva que eu sentia, que é o Big Jim Greene, que é o segundo vereador da cidade. Ele é uma das pessoas mais desprezíveis, que eu queria esgoelar ele toda vez que ele aparecia, mas é um personagem com muitas facetas, então tu nunca sabe o que esperar dele. Há vários personagens, não vou ficar citando todos, porque é muitos personagens mesmo. Eu até, quando eu li o livro, eu vi que no início aqui tem um mapa da cidade, que eu vou mostrar pra vocês, aqui, que mostra as principais ruas de Chester's Mill, que aparecem os personagens, um pouco deles, aqui, onde cada um trabalha, enfim, família, tem até a parte dos cachorros. Eu nunca tinha lido um livro onde o escritor, ele falasse sobre a visão de um cachorro. E foi uma coisa assim que a princípio eu achei estranho, mas eu achei muito legal, porque ele conseguiu pegar a essência do cachorro. E foi uma coisa muito divertida que deu uma descontraída no livro. A história ocorre em uma semana. Nessa uma semana, a redoma cai e tem o final, que eu não posso dizer qual é. Então, acontece muita coisa nesse meio tempo. É uma história, sério, gente, muito rica. É um livro que eu recomendo. Eu recomendo pelo desenvolver da história, porque praticamente perto do final eu comecei a ficar receosa. Começaram a me perguntar assim, como é que ele vai finalizar esse livro. É um final que eu faria para um livro meu, mas é um final que eu achei bom, né? Pelo que dizem, não é o melhor livro dele.
Mas pra mim, foi uma história incrível, ele entrou pro top dos meus livros favoritos, pelo conteúdo da história, porque te faz repensar muita coisa. Desculpa esse barulho que deve estar no fundo pra vocês, mas é que eu moro num condomínio e devem estar cortando a grama ali embaixo, então desculpa se o áudio ficar um pouco ruim. Mas enfim, é isso, é um livro que eu recomendo. Eu dou 5 estrelas pra esse livro, porque ele é incrível mesmo. E se vocês gostarem, se vocês quiserem ler a resenha, que a resenha é um pouco mais completa, entrem no blog aí embaixo no link que eu vou deixar. Se inscrevam no canal, deem um joinha e deixem um comentário o que vocês acharam dessa resenha. E se vocês tiverem algum pedido, por favor, façam logo abaixo ou façam no blog, que eu vou ficar muito feliz de receber. Obrigada!